Então, graças e paz, queridos, Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Atos, a partir ali do capítulo 4. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente ler junto, tá? E tá aí diante de vocês, o capítulo 4 de Atos. Vamos começar a ler a leitura. Aí tem esse subtítulo, né? Pedro e João perante o Sinédrio. Lembrando que isso aqui não faz parte da Bíblia, foi colocado pelo editor para facilitar nosso entendimento, tá? Então vamos ler agora. Lembra o que aconteceu antes, tá? Então você tinha teve o derramamento do Espírito Santo. No capítulo que nós vemos ontem, falava sobre a cura, né, do paralítico, né, que nunca tinha andado na vida. E agora, o fato deles terem curado aquele paralítico gerou problema para eles. E aí nós vamos ler agora a partir do capítulo 4, tá joia? Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Saduceus, gente, eles eram um grupo dentro do judaísmo, ok? E a principal coisa deles é que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, tá? E aí você lê no versículo 2 assim: eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Lembra, ele estava pregando. Ontem nós vimos, porque havia tido a cura de um paralítico. E aí eles, naquela pregação, perto de 5.000 homens creram, porque aquele homem era um paralítico, e ali Pedro anunciou. Lembra disso? Vamos continuar. No dia seguinte, que eles estavam presos, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, detalhe, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus. E aí, Pedro, além de ter pregado para aquela multidão 5.000, agora ele estava pregando para o sumo sacerdote, para a família dele. Estava pregando para todo mundo. Percebam que o milagre abriu portas para que fosse pregado o nome de Jesus para todo mundo, tá? Vamos nos deter aqui um pouquinho antes da gente avançar. E aí eu vou pedindo já para vocês irem indo lendo aí, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Gente, isso aqui, sumo sacerdote, esses caras, eles tinham matado Jesus. Foi na casa desses caras, no julgamento de Jesus, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele não tinha medo. E ele começou a pregar para as autoridades e líderes do povo, ou seja,
os donos da religião, o sumo sacerdote, a família do sumo sacerdote, né, aqueles que trabalhavam nas sinagogas, aqueles que trabalhavam no templo, estava todo mundo ouvindo ele. E ele fala, visto que somos chamados para prestar conta de um ato de bondade, quer dizer, cara, vocês prenderam a gente, nós passamos uma noite na prisão, porque nós curamos um aleijado. Por causa disso que vocês prenderam a gente? Como assim? E aí ele vai falar, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Aí ele vai falar, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Aí ele vai explicar quem é esse Jesus. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, versículo 11. Está vendo aqui a referência, ó, 4:11? Significa que o versículo 4:11 está sendo é uma citação de outro lugar. Está vendo que está entre aspas aqui? O que ele está falando? Que isso é uma citação de Salmo 118, 22, que está aqui. Ok? Então, essa citação, se vocês abrirem Salmo 118, 22, vocês vão ver que está falando isso aqui. Então, Pedro está falando de cabeça, tá? E o versículo 12 continua. Não há salvação em nenhum outro. Ele continua pregando Jesus, gente. Ele foi preso, ele acordou, quer dizer, eles saíram da prisão no outro dia, foram chamados diante de autoridades e continuaram pregando. Tinham sido presos porque estavam pregando. Saíram, continuaram pregando. Os caras eram corajosos. Os caras estavam, sabe, intrépidos. Por isso que a igreja crescia pra caramba. Porque eles pregavam muito, tá certo? Aí, ó, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você viu que ele está falando do nome? O tempo todo, nome, nome, nome. Por quê? Porque a pergunta deles foi, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? É como se estivesse perguntando assim, olha, o sumo sacerdote autorizou vocês a fazer o que vocês estão fazendo? Ou algum mestre da lei nosso autorizou? Aí ele está dizendo que, cara, não interessa, eu estou indo em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que é em nome de Jesus? Não há outro nome dado. Você vê que o discurso dele é o tempo todo falando de nome. Aí ele fala, este Jesus, tá vendo? Ele está falando de Jesus aqui o tempo todo. Aí ele vai falar, ó, por meio do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a pergunta foi, ou nome de quem? Em nome de quem vocês fizeram isso? Tá? Vamos continuar. Aí, Pedro não negou Jesus por causa da covardia dele? Ele negou Jesus 3 vezes, não foi? Mas aí, olha o que Lucas está escrevendo agora a respeito de Pedro. Olha que interessante. Célia, lê para a gente versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, peraí. Pedro agora era o quê, gente? Ele tinha o quê? Coragem. Coragem. Peraí. Vocês já ouviram falar as pessoas falando que as pessoas não mudam? Ninguém muda. Olha só, Pedro mudou, tá? De um cara que tinha medo daquela estrutura religiosa toda que podia prendê-lo e podia até matá-lo. Agora que ele estava cheio do Espírito, não é mais ele, é o próprio Deus que está agindo. Lembra, ó, ele está cheio do Espírito, versículo 8. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos cheios do caráter de Deus. Caráter de fé, de ousadia, de coragem.
Ao ponto de você ver, ó, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens sem instrução. Tá vendo? Vamos continuar. Lê para a gente aí, o David, versículo 14, está aqui. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Então, Assim assim, ordenar. não é que eles ouviram falar, eles viram, olha só o que a religião faz. Eles viram um homem curado porque eles também conheciam aquele homem. Eles estavam no templo, gente. O homem ia no templo todo dia. Vocês entenderam? E eles não podiam falar nada. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Não dava nem para fazer falsa acusação. Versículo 15. Lê para a gente aí, Marcião. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Espera aí, vamos fazer o seguinte aqui. Tá vendo aqui, ó, sinédrio? Isso aqui, ó como é que a gente faz. Vou compartilhar com vocês. Ó. Ó, lembra? O que é sinédrio? Na Palestina, sob domínio romano, era a Assembleia Judia de Anciãos da classe dominante, a qual diversas funções políticas, religiosas, legislativas, jurisdicionais, educacionais foram atribuídas. Então, eles eram um conselho de anciãos, de pessoas importantes, que mandavam, além do Império Romano, também quem gerava o dia a dia, quem cuidava do dia a dia era o sinédrio, era um grupo de pessoas, tá bom? Que comandavam as coisas. Isso aqui por quê? Porque eu estou lendo as coisas, eu não entendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o que é, tá? Eu tenho que ir lá e ver o que é. Porque o sinédrio é uma palavra que aparece o tempo todo. Então tá lá, ó. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não fale mais com ninguém sobre esse nome. O nome de quem? O nome daquele que eles tinham crucificado. Gente, quando você lê esse texto aqui, o que vem na mente de vocês? O que faremos com esses homens? Eles estão discutindo a respeito de Pedro e João, que curaram o paralítico, ok? O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Quer dizer, eles sabem que o milagre tinha acontecido. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais, o quê? Se espalhe o cristianismo. O quê? O nome de Jesus. Porque eles fizeram um milagre baseado no nome de Jesus. O que vem à mente de vocês? O que assusta vocês? O que vem no coração de vocês quando vocês leem uns caras falando isso depois de verem um milagre, gente? Falem aí, por favor, alguém. Levanta a mão aí. O que vocês acham? Eu acho que era muito orgulho. Muito orgulho, Alexandre? Muito orgulho. Aí, como se fosse, pô, esses dois caras aí vieram, fizeram um milagre e a gente não conseguiu. Pode ser.
É assustador, né? Os caras viram milagre, mas os caras não se deram por vencidos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês pararam para A pensar assim, ó. Hã? religiosidade deles que ameaçava o poder deles. Opa, com medo de perder o poder deles. Muito bem. O que mais? Só acrescentando aí o que o Alexander falou, a questão do orgulho, o duro era reconhecer que esses milagres estavam sendo feitos em nome de Jesus, uma pessoa que eles condenaram e mataram. Isso acho que era o pior. Uau, é verdade. Ô, gente, mas Eu não é acho, só eu acho isso. Quer também, ver? Márcio, Pode falar, Gê. eu acho também que assim, o tiro saiu pela culatra, né? Tentaram eliminar Jesus, né? E ele viu que assim, o efeito do Cristo, né? Ficou cada vez mais vivo, né? Na sociedade. Mataram Jesus, mas não resolveu o problema, né? O pastor, e tem também o fato da ressurreição, né? Sim. O que mais, gente? Vocês não param para pensar assim, ó? Cara, eles estão vendo milagre. Poxa vida, como é que eles não creem? Eles estão vendo milagre que eles mesmos estão falando que não podem negar. Como que eles não creem? Como que eles não acreditam em Jesus? Como que eles não param para pensar que a mensagem de Jesus é verdadeira? Mas vamos falar que Jesus estava de demônio, né? Pois Tem é. algum texto que fala que estão tão cegos que eles acham que isso é obra do demônio. Isso. Mas você veja que neste texto aqui, é verdade o que você está falando, em outros textos, né? Mas nesse aqui especificamente, eles não falam nada de demônio, eles falam só assim, ó. Não falam. Não é? Ele fala assim, ó. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Poxa, se eles não puderam negar, por que eles não creram? Vocês estão vendo o tamanho da dureza do coração humano, gente? O cara pode ver, o cara não crê. Está mais preocupado com a religião dele, com as coisas dele. Eles não davam o braço a torcer, né, pastor? Não davam o braço a torcer. O importante deles era provar que eles estavam certos. Já conheceram pessoas assim? Que Sim. você pode apresentar o que você quiser para a pessoa, o negócio dela é provar que está certo. Já viu? Meu Deus. Vamos continuar. Versículo aqui a partir do 18. Lê para a gente aí, o Solange. 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Muito bem. Josiane Carioca, lê para mim o 19. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Muito bem. 20, Marcão. Pois não podemos... Está ouvindo? Tô. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meu Deus. Milene, lê para a gente o 21, por favor. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Meu Deus. Lê para a gente, Marileia, por favor, o 22. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Meu Deus. Queridos, então, olha só. Vamos lembrar do que aconteceu. Eles curaram o paralítico, e aí, por conta disso, pregaram para todo mundo, foi aquele furdunço, cerca de 5.000 homens se converteram, aí veio a polícia, os saduceus, e prenderam eles.
porque já era tarde. Eles passaram a noite na cadeia, acordaram no outro dia, foram levados para o sumo sacerdote diante do Sinédrio, o mesmo tribunal que tinha prendido, julgado e matado Jesus. O mesmo tribunal. Pedro estava diante do mesmo tribunal que algum tempo antes, ele estava, pouco tempo antes, gente. Não tinha 60 dias o negócio. Ele anunciou Jesus lá dentro. Aí, eles não se conformaram, porque não podiam, vamos lembrar, tá? Porque eles não podiam negar, e nem acusar eles, nem castigar eles, porque o cara que era paralítico, todo mundo conhecia ele, que ele realmente era paralítico, e não podia acusar que era uma invenção. Aí eles chamam de novo Pedro e João e falam, então vocês não falem sobre este nome. O Pedro antigo, o que ele falaria? Realmente, não vou pregar mais, porque senão eu posso ser crucificado também aqui. Ok? Mas aí, o Pedro agora, cheio do Espírito Santo, olha o que ele fala. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se ajusta aos olhos de Deus obedecer aos homens, aos senhores, e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de tais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque eles estavam doidos para castigar eles, mas não podia, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quer dizer, todo mundo sabia que esse cara era paralítico, não tinha o que fazer. Vamos ler aqui o 23. Lê para a gente aí, Daniel, por favor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ok. Lê para a gente, Marina. Marina Sanches. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, peraí. Eles foram soltos, aí eles foram aos companheiros, foram ao pequeno grupo deles, ok? Chega lá, contaram tudo o que aconteceu. E quando o texto fala, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... O que eles estavam fazendo, gente? Levantando a voz a Deus. O que eles estavam fazendo? Orando. Orando. Eles eram uma igreja que orava, gente. E quando fala levantaram juntos a voz a Deus, significa que eles clamaram em voz alta. Eles falaram, Senhor, olha aqui, falaram alto. Não é aquela oração assim que se abaixa no quarto, em secreto, eu, você, que a gente que não está em apuro vai lá e ora ao Senhor, não. Está falando de uma oração que é falada no meio de todo mundo, que todo mundo podia ouvir. Tá? Vamos continuar. O G, lê para a gente 25. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Continua o 26. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha, de novo eles falam de uma profecia falando a respeito do Messias. E Lucas, ele está contando, parece que ele estava lá, porque ele vai explicando o negócio, o que estava acontecendo, e ele vai explicar por que eles citam isso. Nailton, lê para a gente 27, por favor. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios
e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Por quê? Porque ele está falando da profecia, ó. Porque enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra seu ungido. E aí Lucas está explicando, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos, que era como se fossem reis, né? Um era rei, outro era governador, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, né? Para conspirar contra teu servo Jesus. Ou seja, foi morto por conta disso. Pedro, lê para a gente 28. Pedro Marion. Foi. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Leu 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Peraí, o que eles estavam pedindo então a Deus, gente? Para fazer o quê? Capacitar os seus servos para anunciarem na tua palavra corajosamente. Pedindo coragem. Eles estavam pressionados. E eles precisavam de coragem para anunciar. Eles não precisavam perguntar para Deus se era da vontade de Deus falar a palavra dele, porque Jesus tinha mandado pregar. Só que eles precisavam de uma coragem sobrenatural, que só o Espírito Santo podia dar para eles poderem pregar, tá bom? E aí eles pedem mais uma coisa importante aqui, tá? A Du, consegue ler para a gente o 30? Dulcileia. Consegue? Sim. Pode ler. Tá ouvindo? Tô. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, peraí, gente. O que o texto está dizendo? Ele está falando assim, ó. Agora, considera as ameaças deles e capacita teus servos a anunciarem a palavra corajosamente, beleza? Então eles queriam anunciar a palavra de Jesus corajosamente. E qual era a estratégia para anunciar a palavra de Deus corajosamente, que já tinha resultado? Primeiro desceu o Espírito Santo, eles começaram a pregar, e lá no capítulo 2, começaram a pregar e 3.000 se converteram. Aí no capítulo 3, você tem agora o poder de Deus cura um paralítico, e eles começam a pregar e 5.000 se convertem. Aí, por conta disso, eles também vão lá dentro do Sinédrio e pregam lá dentro do Sinédrio. Ok? Quase são presos. Está pressão sobre eles. Aí eles voltam para o PGM deles e pedem ajuda em oração e começam a orar. E começam a falar, Senhor, olha como é que está difícil a coisa. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Está entendendo aqui? Aí continua o versículo 30. Lê para a gente aqui, Rejane. O 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, peraí, por que ele está pedindo a Deus para que ele cure e realize sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus, então? Só para eles mostrarem poder? O que vocês acham? O que vocês acham? Não, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, Opa! conhecido. Opa! Então, é exatamente isso aí, Jane. A oração deles está pedindo para o Senhor curar e realizar sinais e maravilhas para que, através disso, aquelas pessoas pudessem prestar atenção à mensagem que eles estavam levando.
Então, gente, a principal estratégia da pregação daquela igreja era curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus, para que esses sinais e maravilhas chamassem a atenção a eles, para que eles pudessem falar de Jesus para eles e pregar a Jesus para eles. Deu para entender isso ou não? Tá difícil? Fala aí, gente. Elisete falou que sim. Ô, Márcio, Fala, Rosângela. todo o tempo, desde o capítulo 1 até agora, né, que é ainda mais para frente, todo o centro era Jesus. Do milagre de antes, do milagre de depois de Jesus, né, da ressurreição, sempre o centro foi Jesus, era sempre para apontar Jesus como o Messias. Isso, exatamente. E é engraçado como eles viam as curas, os milagres, as maravilhas, como apenas um pretextinho, é o menor das coisas. O que eles queriam mesmo era anunciar Jesus, a ressurreição dos mortos, a salvação, que é o nome de Jesus. O milagre era rapidinho. Eles chegavam, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor. Aí o cara levanta. Foi rapidinho. Aí depois você vê o conteúdo todo, eles começam a pregar, e fala, e fala. 5 mil se convertem, assim vai, tá? Vamos lá, temos 6 minutos ainda. Versículo 32. Lê pra gente aí, Sejane, por favor. Sejane. Consegui abrir aqui o microfone. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Isso aqui é lindo, né? É lindo porque se eles tivessem um carro, uma carroça, a carroça não era deles, era para a obra. Se eles tivessem um cavalo, o cavalo não era deles, era para a obra. Meus irmãos, é triste, às vezes não na nossa igreja, espero que não tenha. Mas a gente vê algum irmão tá indo de carro, tá vendo algum irmão chegando a pé, tal, indo a pé. A gente não para e não oferecer uma carona, né? Ou a gente ficar tão apegado às coisas que nós temos e não colocar à disposição da obra do Senhor é muito triste. Porque fala que nessa igreja era multidão. Imagina que 3.000 se converteram da primeira vez, depois 5.000. Então, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E qual era a mente e o coração que eles tinham? Pregar Jesus, anunciar o nome de Jesus. E por isso milagres aconteciam. Para quê? Para que eles pudessem anunciar Cristo. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com o grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí você vê o nascimento de Barnabé, né? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E depois você vê Barnabé indo para cima e para baixo, evangelizando como missionário, como um apóstolo também, né? Enviado, evangelizando, e é por meio dele que Paulo se converte. Ele que vira o discipulador de Paulo, tá? Então, gente,
é uma coisa linda. É isso que acontecia no meio da igreja. Uma coisa linda. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Meus queridos, isso aqui tem que impactar nosso coração, viu? Isso aqui tem que trazer mudança na nossa vida de alguma forma, sabe? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso ou a respeito de outra coisa? Levanta a mão aí que eu vejo aqui na tela passando. Márcio, o que mostra aí que o evangelho, né, de Jesus é muito simples, né? Basta falar de Cristo, dos milagres e das curas, né, que Jesus fez, né? Então, e hoje em dia o povo complica muito testemunhar de Cristo, né? Ô G, nós, de um modo geral, a gente não consegue compreender nem que as coisas que acontecem conosco é para a propagação do evangelho. Tem gente que recebe a cura de Deus, ou recebe uma bênção de Deus e não tem coragem de testemunhar. Sabe? Olha, eu recebi uma bênção aqui, pastor. Eu quero testemunhar, eu quero falar. A pessoa, às vezes, não chega... Às vezes não está sensível, Márcio. Oi? Às vezes não está sensível, né? Ou tem uma palavra aqui, vamos pegar aqui no texto, né? Como ele fala assim, ó, uma era mente e um coração. O problema é que muitas vezes não é nem sensibilidade, a pessoa sabe que foi Deus que fez. Mas ele não está numa mente só e num coração só, no propósito de Deus, sabe? A impressão que passa é essa. Porque eles não consideravam, não tinha ninguém que considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, porque todos estavam na mesma mente, no mesmo coração. Imagina, G, que muitas vezes os cristãos se reúnem, e aqui não é bronca ninguém, não é nada, tá, meus queridos? É simplesmente a leitura da Bíblia. Você acha que essa igreja tinha tempo de, na sua conversa, falar a respeito da vida de alguém? Eles estavam preocupados com a mensagem. Uma era a mente e um coração. Você acha que aquela igreja estava preocupada se tinha ar-condicionado ou não? Vocês acham que aquela igreja estava preocupada se tinha estacionamento amplo e manobrista no estacionamento da igreja? Vocês acham que aquela igreja, aqueles irmãos estavam preocupados com a cor da parede? Ou que alguém comeu pizza na casa de alguém e não chamou ele? Você acha que eles estavam preocupados com isso mesmo? Então a palavra de Deus nos confronta, meus irmãos. A palavra de Deus é um negócio... Se você lê a palavra de Deus e você não é transformado, é porque você não entendeu. Porque se você entender que uma era a mente e um coração, aí você vai entender por que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Estava falando hoje com a Sejane de uma grande igreja, uma igreja riquíssima, riquíssima, mas que tem um sheik lá, o cara mexe com o negócio de petróleo, o cara é bilionário e o cara ainda ajuda a manter aquela igreja que já é milionária. Porque uma é a mente e um o coração. Vocês entenderam? É incrível. Gente, passou 2 minutos. A gente vai ter que terminar. Que vocês fiquem com essa mensagem no coração de vocês, em nome de Jesus. Deixa eu só